Milionário fica em choque ao ver mendiga substituir noiva real com segredo impensável. Lisboa parou naquela tarde fria quando Marco Silva, um dos homens mais ricos da cidade, viu seu mundo desabar diante dos olhos. Tudo acontecia numa capela antiga, enfeitada com flores delicadas, velas tremeluzentes e detalhes dourados que pareciam saídos de um sonho. O que ninguém esperava era a noiva simplesmente sumir, e no lugar dela, uma mulher vestida com roupas usadas, sujas, segurando um buquê improvisado de flores murchas. Uma mendiga. A notícia se espalhou rápido. A herdeira da fortuna Silva havia desaparecido no último minuto, deixando Marcos pendurado no altar. O silêncio tomou conta da capela por segundos que pareceram horas, enquanto os convidados se entreolhavam em choque, sussurrando sobre o escândalo que se desenrolava. Marcos, com o rosto inchado e os olhos arregalados, sentia o nó apertando o peito. Ele sabia que o investimento milionário, nada menos que 15 mil. Rita, a mulher da periferia lisboeta, ficou parada, olhos enormes, uma mistura de incredulidade e medo que parecia congelar o tempo. Aquelas palavras pareciam uma piada cruel. Quem, afinal, escolheria uma mendiga para substituir a noiva de um milionário? E não era só isso. Casamento não é um troco, nem um jogo de azar, mas sim um pacto de futuro. No entanto, o relógio não parava. As luzes nas pedras antigas brilhando, o murmúrio do vento entrando pelas frestas da capela. Tudo parecia conspirar contra eles. A cerimônia improvisada avançou, rodeada pela estranheza dos convidados, que mal disfarçavam a dúvida e o escárnio nos olhares. Enquanto a farsa rolava, Marcos e Rita precisavam fingir não só um casamento, mas um amor impossível, profano. A tensão era quase palpável. Ela, acostumada a cuidar de flores e sonhos pequenos, sentia o coração apertado, o corpo estranho naquele luxo esmagador. Ele, afogado em pressões familiares e medo da ruína total, tentava esconder o tremo. Mentiras precisavam virar verdade convincente. Sombras do passado, pressões do presente e sonhos futuros se misturavam numa teia complicada que só crescia enquanto o relógio corria implacável. No burburinho abafado, ouvia-se comentários ásperos e olhares julgadores dos outros presentes, que mal conseguiam entender o mistério daquela mudança tão abrupta. O cheiro das flores, os passos na pedra antiga, tudo parecia gritar tensão e incerteza. E ali, com o peso do mundo nos ombros, Marcos fez algo que ninguém esperava. Olhou para Rita, com os olhos marejados e voz embargada, e a pediu para um casamento de verdade. Um pedido que mexeu profundamente com ela, alegre, assustada e irremediavelmente indecisa. A noite caiu pesada, trazendo mais dúvidas do que certezas. Amor ou ilusão? Salvação ou desastre? Aquilo era o começo de algo real, ou a última cortina antes do caos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão pairava no ar. O olhar de Rita parecia um misto de pânico e esperança. Casa comigo, agora, ele repetiu. Mas, antes que pudesse responder, um estrondo ecoou pela capela. As portas se abriram com força e todos viraram suas cabeças, surpresos. Era a noiva que havia fugido. O vestido de noiva, agora sujo e amassado, estava ensopado, e a respiração dela era ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Desculpe, desculpe, ela gritou, e os convidados trocaram olhares atônitos. Eu não posso fazer isso, não posso. A confusão tomou conta da capela novamente, mas um silêncio crescente substituiu os murmúrios. Essa não era uma fuga normal. Era uma tempestade de emoções que ninguém esperava. Marcos sentiu o chão desmoronar sob seus pés. A noiva de seu casamento, agora de volta, parecia frágil,
Com lágrimas nos olhos, ela olhou para ele. Precisamos falar. Mas antes que pudesse continuar, um homem entrou atrás dela, segurando uma caixa. Ele tinha uma expressão de raiva, e todos sentiram a gravidade da situação. Marcos, ele gritou, você está prestes a fazer o maior erro da sua vida. Essa mulher, ela não é quem você pensa que é. O homem apontou para a noiva, e a capela estremeceu com a revelação. Todos começaram a sussurrar de forma frenética, e o coração de Rita disparou. O homem continuou. Ela é a verdadeira herdeira da fortuna Silva, e você, Marcos, você a abandonou. Enquanto você estava prestes a casar, ela estava atrás de um plano para te destruir. O tempo pareceu parar. O olhar de Marcos se transformou de amor em dúvida. O quê? Ele não conseguia acreditar. A noiva, ainda ofegante, começou a chorar. É verdade, Marcos. Eu não sou quem você pensa. Eu não tenho esse amor que você deseja. Eu só queria a fortuna e a segurança que você me oferecia. Mas esse homem... Vopot. Ele me abriu os olhos. O que você está prestes a fazer pode arruinar sua vida. A revelação balançou Marcos. A ideia de que tudo o que ele queria construir estava prestes a desmoronar enquanto ele se encontrava no meio de uma terrível farsa. E Rita, a florista, a mendiga que ele escolhera, era agora sua única âncora em meio a essa tempestade. Ela olhou para ele, lágrimas escorrendo pelo rosto, e a fragilidade do momento trouxe uma nova dimensão. Marcos, você ainda quer me escolher? Ela perguntou, a voz trêmula. O homem que havia interrompido a cerimônia sorriu levemente. O que você decidir pode mudar tudo. E a autoridade tributária. Eles estão prestes a descobrir a verdade. Não há como escapar. Marcos estava entre duas realidades, preso entre a mulher que conhecia e a que pensava conhecer. O universo dele parecia um mar revolto. O lamento da noiva ecoava pela capela, mas ele não conseguia desviar o olhar de Rita, que parecia um refúgio no meio do caos. E ali, com o peso do mundo nos ombros e um segredo devastador prestes a ser revelado, ele se viu confrontado com uma escolha impossível. O eco das palavras do homem reverberava em sua mente. Você está prestes a fazer o maior erro da sua vida. Mas e se, ao olhar em seus olhos, ele visse a verdade suprema? A capela estava em pé de guerra, e o tempo não esperava. Marcos respirou fundo, sem saber o que fazer. Todo o seu mundo pendia na balança, e a tempestade estava apenas começando. A capela estava em um silêncio tenso, cortado apenas pelo som ofegante da noiva que acabara de voltar. Todos os olhares estavam fixos nela, esperando por explicações. Marcos, ligeiramente paralisado, sentiu as pernas trêmulas. A presença da noiva, agora tão diferente do que ele imaginava, fez seu coração acelerar. O que você está a verdade? Eu não me importo com você, Marcos. Era só o dinheiro. Eu só queria a riqueza. Fugi porque não aguentava mais a pressão. A vida que você me oferecia era um tumor. O murmúrio se espalhou pela capela, e o rosto de Rita, atrás dele, se contorceu em choque. A realidade estava mudando a cada segundo. Você precisa ouvir, continuou a noiva, a voz trêmula. Eu me arrependi, mas você não pode se casar com ela. Você não sabe quem ela é. O som da sua voz ecoou como um raio em um céu sem nuvens. Marcos virou-se lentamente, sentindo a gravidade das palavras. Rita, ele perguntou, quase balbuciando. Rita estava paralisada, um espelho de confusão na expressão. Seus olhos azuis, antes repletos de uma esperança tênue, agora carregavam a sombra de um mistério profundo. Tudo o que ela tinha vivido, as flores que vendia, a rotina humilde em que se encaixava, pareciam ruínas diante da revelação avassaladora. Quem eu sou? Sua voz tremia. As palavras daquela noiva pareciam um veneno, cada sílaba a cortando como se fosse uma faca. Ela é a verdadeira herdeira de um império, gritou o homem que estava atrás da noiva. Você foi enganado, Marcos. Rita não é quem ela diz ser. A vida dela é uma mentira. Os olhos de Rita se encheram de lágrimas. Não, isso não pode ser verdade. Ela olhou para Marcos, buscando qualquer vestígio de amor em seu olhar.
Mas a confusão agora ocupava o lugar da confiança. O homem continuava. Rita, você simplesmente se escondeu sob uma máscara até que esse momento chegasse. Você nunca foi uma simples florista. Naquele instante, um alvoroço na multidão começou a crescer. As palavras estavam atravessando corações e a cena era digna de uma tragédia. Uma senhora na última fila murmurou em voz alta. Como assim? Isso é um escândalo. Marcos estava numa batalha interna. A noiva que prometia a vida que ele sonhou estava diante dele, mas agora uma outra mulher, que parecia tão frágil e real, estava sendo acusada de uma mentira monumental. Quem você realmente é, Rita? Ele exigiu, o aperto no peito aumentando. Ela hesitou, o olhar fixo nos olhos dele, enquanto uma lágrima escorria pela sua bochecha. Eu só queria um novo começo. Eu só queria escapar da minha vida. Antes que pudesse continuar, um estrondo repentino interrompeu a confusão. As portas da capela se bateram com força, um barulho ensurdecedor que fez todos os presentes se virarem. Um grupo de homens vestidos de preto entrou, um deles segurando um papel preso em uma prancheta. Parados, estamos aqui para prender você, Marcos Silva. A autoridade tributária chegou. O seu casamento acaba agora. Você está sob investigação por fraude. O ar ficou pesado. O olhar de todos se deslocou para Marcos, e o peso da realidade desabou sobre ele. A noiva, Rita, e todos naquele altar viraram sombras numa cena de um filme que estava prestes a se tornar um desastre em tempo real. Em meio ao caos, as verdades estavam se transformando, e o que parecia uma solução mágica estava se esfacelando. Marcos, você não pode deixar isso acontecer. Gritou a noiva, enquanto a sala era engolida por murmúrios. Não acredite nas mentiras. E assim, entre gritos e confusões, a capela tornou-se um cenário de drama puro, um local onde segredos foram expostos, e a certeza de um futuro brilhante se desfez em eclairs de dúvidas. O que mais estava escondido sob as sombras levadas pela tempestade? O amor que ele queria ou a verdade que ele não estava preparado para enfrentar? A capela estava em um silêncio tenso, cortado apenas pelo som ofegante da noiva que acabara de voltar. Todos os olhares estavam fixos nela, esperando por explicações. Marcos, ligeiramente paralisado, sentiu as pernas trêmulas. A presença da noiva, agora tão diferente do que ele imaginava, fez seu coração acelerar. O que você está dizendo? Sua voz saiu quase como um sussurro. A noiva, visivelmente abaloada, fitou Marcos com um olhar que misturava dor e confusão. A verdade, eu não me importo com você. Marcos, era só o dinheiro. Eu só queria riqueza. Fugi porque não aguentava mais a pressão. A vida que você me oferecia era um tumor. O murmúrio se espalhou pela capela, e o rosto de Rita atrás dele se contorceu em choque. A realidade estava mudando a cada segundo. Você precisa ouvir, continuou a noiva, a voz trêmula. Eu me arrependi, mas você não pode se casar com ela. Você não sabe quem ela é. O som da sua voz ecoou como um raio em um céu sem nuvens. Marcos virou-se lentamente, sentindo a gravidade das palavras. Rita? Ele perguntou, quase balbuciando. Rita estava paralisada, um espelho de confusão na expressão. Seus olhos azuis, antes repletos de uma esperança tênue, agora carregavam a sombra de um mistério profundo. Tudo o que ela tinha vivido, as flores que vendia, a rotina humilde em que se encaixava, pareciam ruínas diante da revelação avassaladora. Quem eu sou? Sua voz tremia. As palavras daquela noiva pareciam um veneno, cada sílaba a cortando como se fosse uma faca. Ela é a verdadeira herdeira de um império, gritou o homem que estava atrás da noiva. Você foi enganado, Marcos. Rita não é quem ela diz ser. A vida bela é uma mentira. Os olhos de Rita se encheram de lágrimas. Não, isso não pode ser verdade. Ela olhou para Marcos, buscando qualquer vestígio de amor em seu olhar. Mas a confusão agora ocupava o lugar da confiança. O homem continuava. Rita,
Você simplesmente se escondeu sob uma máscara até que esse momento chegasse. Você nunca foi uma simples florista. Naquele instante, um alvoroço na multidão começou a crescer. As palavras estavam atravessando corações, e a cena era digna de uma tragédia. Uma senhora na última fila murmurou em voz alta: "Como assim? Isso é um escândalo!" Marcos estava numa batalha interna. A noiva que prometia a vida que ele sonhou estava diante dele. Mas agora uma outra mulher, que parecia tão frágil e real, estava sendo acusada de uma mentira monumental. "Quem você realmente é, Rita?" Ele exigiu, o aperto no peito aumentando. Ela hesitou, o olhar fixo nos olhos dele, enquanto uma lágrima escorria pela sua bochecha. "Eu só queria um novo começo. Eu só queria escapar da minha vida." Antes que pudesse continuar, um estrondo repentino interrompeu a confusão. As portas da capela se bateram com força. Um barulho ensurdecedor que fez todos os presentes se virarem. Um grupo de homens vestidos de preto entrou, um deles segurando um papel preso em uma prancheta. "Parados! Estamos aqui para prender você, Marcos Silva. A autoridade tributária chegou. O seu casamento acaba agora. Você está sob investigação por fraude." O ar ficou pesado. O olhar de todos se deslocou para Marcos, e o peso da realidade desabou sobre ele. A noiva, Rita e todos naquele altar viraram sombras numa cena de um filme que estava prestes a se tornar um desastre em tempo real. Em meio ao caos, as verdades estavam se transformando, e o que parecia uma solução mágica estava se esfacelando. "Marcos, você não pode deixar isso acontecer", gritou a noiva, enquanto a sala era engolida por murmúrios. "Não acredite nas mentiras." Então, como se uma cortina tivesse sido puxada, a atmosfera mudou. Uma mulher entrou com um brilho intenso no olhar e um ar de determinação. Ela caminhou com firmeza até o altar, ignorando o caos. Seus cabelos longos e escuros voavam atrás dela, como se também estivessem clamando por verdade. "Eu sou a chave para tudo isso", ela gritou, e todos se calaram, hipnotizados. "Quem é você?" alguém perguntou, mas ela ignorou. Virou-se diretamente para Marcos. "Você precisa saber a verdade. Não é só sobre a noiva, é sobre a essência de quem você é." Os murmúrios começaram novamente. Marcos sentiu seu coração disparar. "O que você sabe?" ele implorou, a voz cheia de desespero. "Rita e essa mulher não são as únicas com segredos." Ela respirou fundo, um momento que parecia durar uma eternidade. "Você é um herdeiro também, Marcos. O que você está prestes a perder não é apenas uma fortuna. Está ligado à sua verdadeira identidade." Aquilo foi como um golpe. A capela estremeceu em murmúrios nervosos. O que ela havia dito mudava tudo. A verdade dele? Impressionado, confuso. Marcos mal conseguia processar suas palavras. "Como assim?" E então, essa mulher olhou em seus olhos e continuou. "Você vai descobrir que a sua vida foi moldada por mentiras, e a única maneira de ser livre de tudo isso é enfrentando as sombras de quem você realmente é." Rita olhou para Marcos, e ele pôde ver nos olhos dela um reflexo da mesma confusão. A noiva não era a única a esconder segredos. O altar, antes um símbolo de esperança, agora se tornava um campo de batalha. O que mais estava escondido sob as sombras levadas pela tempestade? A tempestade estava apenas começando, e ninguém sabia quais verdades viriam à tona a seguir. A mulher que anunciou verdades devastadoras olhou fixa nos olhos de Marcos, seu rosto iluminado pelo nervoso brilho da sua determinação. "O que está em jogo aqui é maior do que você imagina." O murmúrio da multidão parecia um mar agitado, ondas de choque misturadas ao ar pesado da capela. Todos aguardavam a próxima revelação como se estivessem à beira de um abismo. Marcos, cercado pela confusão e pela pressão de múltiplas identidades, sentiu o mundo girar. "O que você está dizendo?" ele perguntou, a voz embargada, seu coração batendo de forma descontrolada. Ele queria crer que aquelas palavras. Rita e a noiva estavam num embate de verdades,
e ele era o refém no centro dessa tempestade. Você é filho de um homem muito perigoso, Marcos. Ela exclamou, a voz atravessando a tensão como uma faca. Ele está aqui, na cidade, e não quer ser encontrado. E essa mulher... Ela apontou para a noiva, que estava paralisada em choque. É apenas uma peão neste jogo. Os olhares se voltaram para a noiva, e o ambiente se encheu de sussurros agitados. O que está acontecendo? Ela perguntou, sua voz trêmula. A multidão estava à beira de um colapso, todos a esperando pela confirmação de seus medos. Fui enviada para te avisar, Marcos. Você precisa se afastar dela. A mulher não perdeu tempo. Se casando agora, você se tornará um alvo. Ele não permitirá que você fuja das garras da família que deseja arruinar sua vida. Marcos sentiu a pressão aumentar. Quem é meu pai, afinal? As palavras saíram como um sussurro, como se a resposta fosse a única coisa que poderia libertá-lo daquela confusão. Ele se chama Augusto, Augusto Silva. O nome cortou o ar como um trovão. Marcos congelou, reconhecendo a lembrança de um homem que conhecera, apenas em fotos desgastadas. Um fantasma do seu passado. O pavor na expressão da noiva agora era inegável. Augusto, ele não pode estar aqui. Ela recuou, a voz baixa e trêmula. E então, enquanto todos respiravam, uma porta se abriu com um estrondo. Um homem alto e imponente, vestido de terno escuro e com um olhar que irradiava perigo, entrou na capela. Todos imediatamente se viraram. O silêncio era ensurdecedor. É hora de você voltar, meu filho. A voz do homem fez com que até os que estavam acostumados a murmúrios em situações tensas se calassem. Era um tom que não permitia questionamento. Marcos ficou paralisado. Ele olhava para esse homem que seria seu pai, percebendo ao mesmo tempo o peso da responsabilidade e o terror que isso trazia. Você não pode me controlar. Eu não sou uma propriedade. O grito saiu da sua boca como um eco da sua dor reprimida. Agora você é, o homem disse, com uma frieza que cortava como vidro. E essa mulher, ele olhou para a noiva, é apenas um dos muitos passos no nosso plano. Você não percebe? Este casamento, essa vida que você sonhou, é uma armadilha. O pânico tomou conta de Marcos. Um nó se formou em sua garganta. O que era verdade? O que era mentira? Rita, a mulher que parecia uma flor num campo de espinhos, olhava para ele, seus olhos azuis cheios de perguntas sem respostas. Marcos, a voz dela era um sussurro quebrado. Não posso ser parte disso. E então o peso das palavras se transformou em uma ação. A noiva, em um ato de desespero, correu na direção da porta, mas o homem a bloqueou. Você não pode ir a lugar algum. O conflito estava prestes a explodir. Marcos sentiu o ralhar do seu coração, o abismo se abrindo sob ele. O que ele deveria fazer? As vozes da capela ecoavam seu nome. O seu destino estava em jogo àquelas alturas. E a revelação desse novo mundo o deixava mais perdido do que nunca. E sob a pressão daquela conflagração de emoções, um grito abafado ecoou no fundo da capela. O segredo que você não pode esquecer é que a verdadeira herdeira não sou eu, mas sim alguém muito mais próximo de você. A mulher desconhecida fez uma pausa, como se deixasse o impacto da sua revelação afundar no coração de todos. Silêncio. Corpos em movimento pararam. O que ela havia dito? Uma nova camada de caos brotava no ar. Implacável. À espera que todos superassem o tamanho da revelação. O que mais estava enterrado sob o peso das mentiras? Marcos olhou para todos, buscando respostas que pareciam tão distantes. A mulher que anunciou verdades devastadoras olhou fixa nos olhos de Marcos, seu rosto iluminado pelo nervoso brilho da sua determinação. Você não entende. O que está em jogo aqui é maior do que você imagina. O murmúrio da multidão parecia um mar agitado. Marcos, cercado pela confusão e pela pressão de múltiplas identidades, sentiu o mundo girar. O que você está dizendo? Ele perguntou, a voz embargada, seu coração batendo de forma descontrolada.
Ele queria crer que aquelas palavras não passavam de uma loucura. Rita e a noiva estavam num embate de verdades, e ele era o refém no centro dessa tempestade. Você é filho de um homem muito perigoso, Marcos. Ela exclamou, a voz atravessando a tensão como uma faca. Ele está aqui, na cidade, e não quer ser encontrado. E essa mulher? Ela apontou para a noiva, que estava paralisada em choque. É apenas uma peça neste jogo. Os olhares se voltaram para a noiva, e o ambiente se encheu de sussurros agitados. O que está acontecendo? Ela perguntou, sua voz trêmula. A multidão estava à beira de um colapso, todos a esperando pela confirmação de seus medos. Fui enviada para te avisar, Marcos. Você precisa se afastar dela. A mulher não perdeu tempo. Se casando agora, você se tornará um alvo. Ele não permitirá que você fuja das garras da família que deseja arruinar sua vida. Marcos sentiu a pressão aumentar. Quem é meu pai, afinal? As palavras saíram como um sussurro, como se a resposta fosse a única coisa que poderia libertá-lo daquela confusão. Ele se chama Augusto, Augusto Silva. O nome cortou o ar como um trovão. Marcos congelou, reconhecendo a lembrança de um homem que conhecera apenas em fotos desgastadas. Um fantasma do seu passado. O pavor na expressão da noiva agora era inegável. Augusto, ele não pode estar aqui. Ela recuou, a voz baixa e trêmula. E então, enquanto todos respiravam, uma porta se abriu com um estrondo. Um homem alto e imponente, vestido de terno escuro e com um olhar que irradiava perigo, entrou na capela. Todos imediatamente se viraram. O silêncio era ensurdecedor. É hora de você voltar, meu filho. A voz do homem fez com que até os que estavam acostumados a murmúrios em situações tensas se calassem. Era um tom que não permitia questionamento. Marcos ficou paralisado. Ele olhava para esse homem que seria seu pai, percebendo ao mesmo tempo o peso da responsabilidade e o terror que isso trazia. Você não pode me controlar. Eu não sou uma propriedade. O grito saiu da sua boca como um eco da sua dor reprimida. Agora você é, o homem disse com uma frieza que cortava como vidro. E essa mulher, ele olhou para a noiva, é apenas um dos muitos passos no nosso plano. Você não percebe? Este casamento, essa vida que você sonhou, é uma armadilha. O pânico tomou conta de Marcos. Um nó se formou em sua garganta. O que era verdade? O que era mentira? Rita, a mulher que parecia uma flor num campo de espinhos, olhava para ele. Seus olhos azuis cheios de perguntas sem respostas. Marcos. A voz dela era um sussurro quebrado. Não posso ser parte disso. E então, o peso das palavras se transformou em uma ação. A noiva, em um ato de desespero, correu na direção da porta, mas o homem a bloqueou. Você não pode ir a lugar algum. E nesse momento, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de luz branca irrompeu do fundo da capela, e todos se protegeram dos olhos ofuscantes. O barulho de metal se chocando com o chão ecoou por toda parte. Quando a luz se dissipou, uma figura encapuzada estava em pé entre os dois homens, entre o pai e o filho. Chega! A voz rouca e autoritária cortou o ar, ressoando como um trovão. Era uma mulher, visivelmente forte, com um ar de determinação que todos na sala reconheciam. Marcos a conhecia, embora nunca tivesse a visto em pessoa. Era sua mãe. Mas como? Ele acreditava que ela estava morta. Não se deixem enganar, ela gritou, virando uma tempestade de emoções. A capela estava em chamas de choque e confusão. A verdade sobre o que aconteceu com nossa família está muito mais próxima do que vocês pensam. Nesse momento, o chão sob os pés de Marcos parecia vacilar. O que isso significava? Como ela estava viva? E qual era o papel dela nesse emaranhado de mentiras? A sala se encheu de murmúrios, cada um deles pasmo. Mãe, ele gaguejou, os olhos arregalados. O que mais ela poderia revelar? Em meio ao tumulto, a mulher encapuzada olhou para o pai de Marcos, e a tensão entre eles era palpável. Você não pode mais esconder a verdade, ela exclamou, um olhar de desafio ardente em seus olhos. A verdade sobre o contrato, sobre o que aconteceu naquela noite, precisa vir à tona.
Marcos sentiu seu peito apertar. Como era possível que sua vida, cheia de mistérios e revelações, estivesse prestes a explodir em sua frente? Essa nova presença jogava um balde de água fria sobre tudo o que ele pensava saber. Quem sou eu realmente? O que você escondeu, mãe? O desespero em sua voz era real, ecoando pelos corredores de um lugar que agora parecia um labirinto de segredos. E antes que ela pudesse responder, o chão se abriu sob eles, como se o universo estivesse pronto para revelar sua verdade mais sombria. O que mais estava enterrado sob o peso das mentiras? Marcos estava prestes a descobrir. Mas o que era verdade? A tempestade apenas começava. A mulher que anunciou verdades devastadoras olhou fixa nos olhos de Marcos, seu rosto iluminado pelo nervoso brilho da sua determinação. Você não entende. O que está em jogo aqui é maior do que você imagina. O murmúrio da multidão parecia um mar agitado, ondas de choque misturadas ao ar pesado da capela. Todos aguardavam a próxima revelação como se estivessem à beira de um abismo. A tensão estava quase elétrica. Marcos, cercado pela confusão e pela pressão de múltiplas identidades, sentiu o mundo girar. "O que você está dizendo?" ele perguntou, a voz embargada, seu coração batendo de forma descontrolada. Ele queria crer que aquelas palavras não passavam de uma loucura. Rita e a noiva estavam num embate de verdades, e ele era o refém no centro dessa tempestade. "Você é filho de um homem muito perigoso, Marcos", ela exclamou, a voz atravessando a tensão como uma faca. "Ele está aqui, na cidade, e não quer ser encontrado. E essa mulher", ela apontou para a noiva, que estava paralisada em choque, "é apenas uma peça neste jogo." Os olhares se voltaram para a noiva e o ambiente se encheu de sussurros agitados. "O que está acontecendo?" ela perguntou, sua voz trêmula. A multidão estava à beira de um colapso, todos a esperando pela confirmação de seus medos. "Fui enviada para te avisar, Marcos. Você precisa se afastar dela." A mulher não perdeu tempo. "Se casando agora, você se tornará um alvo. Ele não permitirá que você fuja das garras da família que deseja arruinar sua vida." Marcos sentiu a pressão aumentar. "Quem é meu pai, afinal?" As palavras saíram como um sussurro, como se a resposta fosse a única coisa que poderia libertá-lo daquela confusão. "Ele se chama Augusto. Augusto Silva." O nome cortou o ar como um trovão. Marcos congelou, reconhecendo a lembrança de um homem que conhecera apenas em fotos desgastadas. Um fantasma do seu passado. O pavor na expressão da noiva agora era inegável. "Augusto! Ele não pode estar aqui!" Ela recuou, a voz baixa e trêmula. E então, enquanto todos respiravam, uma porta se abriu com um estrondo. Um homem alto e imponente, vestido de terno escuro e com um olhar que irradiava perigo, entrou na capela. Todos imediatamente se viraram. O silêncio era ensurdecedor. "É hora de você voltar, meu filho." A voz do homem fez com que até os que estavam acostumados a murmúrios em situações tensas se calassem. Era um tom que não permitia questionamento. Marcos ficou paralisado. Ele olhava para esse homem que seria seu pai, percebendo ao mesmo tempo o peso da responsabilidade e o terror que isso trazia. "Você não pode me controlar. Eu não sou uma propriedade." O grito saiu da sua boca como um eco da sua dor reprimida. "Agora você é." O homem disse com uma frieza que cortava como vidro. "E essa mulher," ele olhou para a noiva, "é apenas um dos muitos passos no nosso plano. Você não percebe? Este casamento, essa vida que você sonhou, é uma armadilha." O pânico tomou conta de Marcos. Um nó se formou em sua garganta. O que era verdade? O que era mentira? Rita, a mulher que parecia uma flor num campo de espinhos, olhava para ele, seus olhos azuis cheios de perguntas sem respostas. Marcos, a voz dela era um sussurro quebrado. "Não posso ser parte disso." E então, algo estranho aconteceu. Uma luz brilhante surgiu do fundo da capela como um relâmpago noturno. Os convidados se entreolharam, alarmados. Distraídos pelo clarão,
ninguém percebeu uma sombra escorregadia se movendo por trás do altar. Foi rápido, como um sonho perturbador. Os olhares desviaram para a origem da luz intensa, e no meio do tumulto, um grito de horror ecoou. Socorro, está vindo para cá! Uma mulher caída no chão, arrastando-se, como se estivesse tendo dificuldade para ficar em pé. Era desesperador. O caos tomou conta da capela, enquanto todos observavam a cena. Mas quando a luz se dissipou, a expressão da mulher era de pura determinação. Marcos, é a hora! Ela gritou, com uma voz que parecia mais um comando do que um pedido. Você precisa saber a verdade completa. As palavras deixaram Marcos ainda mais confuso. O que estava acontecendo? Neste momento, a mulher mais próxima dele, aquela que havia irrompido em sua vida de forma tão intensa, parecia se desvanecer. Era como se tudo estivesse se desintegrando em sua frente. Não fique com ela, Marcos. A noiva gritou em desespero absoluto. Ela está tentando te enganar. A sala estava um turbilhão. Olhares se cruzavam. Alguns números entre os convidados começaram a sussurrar, enquanto outros pareciam especular o que estava acontecendo de verdade. Então, a mulher que desceu do altar enfrentou Augusto de frente. A tensão era palpável, quase cortante a cada instante que passava. Você não pode continuar a esconder isso. É hora de revelar quem você realmente é, clamou ela. Uma expressão de incredulidade tomou conta de todos. Quem ela estava se referindo? Marcos sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto tentava juntar as peças. Ele não sabia, mas no fundo, o mistério estava prestes a se intensificar. A revelação poderia mudar tudo. E em um movimento rápido e inesperado, a mulher tirou um colar do pescoço e o segurou em direção a Marcos. O objeto brilhava, e à luz da capela, ele parecia pulsar como um coração. Isso é a chave. O que você tem que entender sobre sua família? Quando a polícia finalmente cortou a energia do ambiente, com gritos e sirenes, a última visão de Marcos foi o colar sendo sugado pela luz, irradiando uma energia que fez todos na sala sentirem que a história estava prestes a adquirir uma nova dimensão. E ali, com tudo acontecendo ao mesmo tempo, a única certeza que restava era que o futuro deles estaria longe de ser previsível. O que mais estava oculto nas sombras da história? Marcos estava prestes a descobrir, mas não fazia ideia do que aquela jornada realmente significava. A mulher que anunciou verdades devastadoras olhou fixa nos olhos de Marcos, seu rosto iluminado pelo nervoso brilho da sua determinação. Você não entende. O que está em jogo aqui é maior do que você imagina. O murmúrio da multidão parecia um mar agitado, ondas de choque misturadas ao ar pesado da capela. Todos aguardavam a próxima revelação como se estivessem à beira de um abismo. A tensão estava quase elétrica. Marcos, cercado pela confusão e pela pressão de múltiplas identidades, sentiu o mundo girar. O que você está dizendo? Ele perguntou, a voz embargada, seu coração batendo de forma descontrolada. Ele queria crer que aquelas palavras não passavam de uma loucura. Rita e a noiva estavam num embate de verdades, e ele era o refém no centro dessa tempestade. Você é filho de um homem muito perigoso, Marcos. Ela exclamou, a voz atravessando a tensão como uma faca. Ele está aqui na cidade e não quer ser encontrado. E essa mulher? Ela apontou para a noiva, que estava paralisada em choque. É apenas uma peça neste jogo. Os olhares se voltaram para a noiva e o ambiente se encheu de sussurros agitados. O que está acontecendo? Ela perguntou, sua voz trêmula. A multidão estava à beira de um colapso, todos a esperando pela confirmação de seus medos. Fui enviada para te avisar. Marcos, você precisa se afastar dela. A mulher não perdeu tempo. Se casando agora, você se tornará um alvo. Ele não permitirá que você fuja das garras da família que deseja arruinar sua vida. Marcos sentiu a pressão aumentar. Quem é meu pai, afinal?
As palavras saíram como um sussurro, como se a resposta fosse a única coisa que poderia libertá-lo daquela confusão. Ele se chama Augusto. Augusto Silva. O nome cortou o ar como um trovão. Marcos congelou, reconhecendo a lembrança de um homem que conhecera apenas em fotos desgastadas, um fantasma do seu passado. O pavor na expressão da noiva agora era inegável. Augusto, ele não pode estar aqui. Ela recuou, a voz baixa e trêmula. E então, enquanto todos respiravam, uma porta se abriu com um estrondo. Um homem alto e imponente, vestido de terno escuro e com um olhar que irradiava perigo, entrou na capela. Todos imediatamente se viraram. O silêncio era ensurdecedor. É hora de você voltar, meu filho. A voz do homem fez com que até os que estavam acostumados a murmúrios em situações tensas se calassem. Era um tom que não permitia questionamento. Marcos ficou paralisado. Ele olhava para esse homem que seria seu pai, percebendo ao mesmo tempo o peso da responsabilidade e o terror que isso trazia. Você não pode me controlar. Eu não sou uma propriedade. O grito saiu da sua boca como um eco da sua dor reprimida. Agora, você é. O homem disse com uma frieza que cortava como vidro. E essa mulher, ele olhou para a noiva, é apenas um dos muitos passos no nosso plano. Você não percebe? Este casamento, essa vida que você sonhou, é uma armadilha. O pânico tomou conta de Marcos, um nó se formou em sua garganta. O que era verdade? O que era mentira? Rita, a mulher que parecia uma flor num campo de espinhos, olhava para ele, seus olhos azuis cheios de perguntas sem respostas. Marcos. A voz dela era um sussurro quebrado. Não posso ser parte disso. E adivinha? Nesse momento, uma luz brilhante surgiu do fundo da capela como um relâmpago noturno. Os convidados se entreolharam, alarmados. Distraídos pelo clarão, ninguém percebeu a sombra escorregadia se movendo por trás do altar. Foi rápido, como um sonho perturbador. Os olhares desviaram para a origem da luz intensa, e no meio do tumulto, um grito de horror ecoou. Socorro! Está vindo para cá! Uma mulher caída no chão, arrastando-se como se estivesse tendo dificuldade para ficar em pé. Era desesperador. O caos tomou conta da capela, enquanto todos observavam a cena. Mas, quando a luz se dissipou, a expressão da mulher era de pura determinação. Marcos, é a hora! Ela gritou, com uma voz que parecia mais um comando do que um pedido. Os olhos de Marcos se arregalaram. Você precisa saber a verdade completa. As palavras deixaram Marcos ainda mais confuso. O que estava acontecendo? Neste momento, a mulher mais próxima dele, aquela que havia irrompido em sua vida de forma tão intensa, parecia se desvanecer. Era como se tudo estivesse se desintegrando em sua frente. Não, não fique com ela, Marcos. A noiva gritou, em desespero absoluto. Ela está tentando te enganar. A sala estava um turbilhão. Olhares se cruzavam. Alguns números entre os convidados começaram a sussurrar, enquanto outros pareciam especular o que estava acontecendo de verdade. Então, a mulher que desceu do altar enfrentou Augusto de frente. A tensão era palpável, quase cortante a cada instante que passava. Você não pode continuar a esconder isso. É hora de revelar quem você realmente é, clamou ela. Uma expressão de incredulidade tomou conta de todos. Quem ela estava se referindo? Marcos sentiu o chão tremer sob seus pés enquanto tentava juntar as peças. Ele não sabia, mas no fundo, o mistério estava prestes a se intensificar. A revelação poderia mudar tudo. E em um movimento rápido e inesperado, a mulher tirou um colar do pescoço e o segurou em direção a Marcos. O objeto brilhava, e a luz da capela parecia pulsar como um coração. Isso é a chave. O que você tem que entender sobre sua família? Quando a polícia finalmente cortou a energia do ambiente com gritos e sirenes, a última visão de Marcos foi o colar sendo sugado pela luz, irradiando uma energia que fez todos na sala sentirem que a história estava prestes a adquirir uma nova dimensão,
E naquele instante, a capela explodiu em caos. Um grito cortante puxou a atenção de todos, e de repente, o corpo da mulher desmoronou no chão, como se tivesse sido atingido. A luz ao redor dela piscou antes de apagar completamente, deixando todos em trevas. O coração de Marcos parou. "Não!" ele gritou. O ar estava carregado com um terror palpável. Sem entender, a multidão estava em pânico. Sirenes ecoavam, sombras dançavam. Augusto, com o olhar ferino, avançou como um predador. Isso não era para acontecer. "Estamos sendo vigiados." As palavras dele ecoaram como uma verdade que fez o estômago de Marcos revirar. Alguém queria que aquilo acontecesse? Havia um plano, e uma vida estava em jogo. Ele olhou para Rita, cujos olhos estavam cheios de terror e confusão. O que ela tinha a ver com tudo isso? E antes que pudesse responder, outra explosão de luz ofuscou a capela, enquanto a parede parecia se abrir. "Marcos, sou eu! A verdade que você precisa! Escute!" A mesma mulher que havia caído estava agora de pé, mas não era mais a mesma. Seu rosto parecia diferente. Seus olhos não eram mais dela. Você tem que escolher entre a vida que lhe foi dada e o que está prestes a descobrir. Marcos mal conseguiu respirar. O que estava acontecendo? Segredos, traições e revelações estavam jogados na sala como tempestade. O colar brilhava intensamente, e a verdade estava prestes a ser revelada. Quem você realmente é?" ele gritou, buscando respostas. Ela sorriu de forma sinistra. E a resposta dela ao seu questionamento poderia mudar tudo. "Eu sou você e você sou eu, Marcos." E naquele segundo, o mundo de Marcos desabou. O que mais estava escondido sob as sombras da história? O que significava aquilo? Uma reviravolta tão profunda quanto um abismo. "Eu sou você e você sou eu, Marcos." As palavras cortaram o ar como uma faca, e Marcos sentiu o estômago revirar. Aquilo não fazia sentido. Ele olhou nos olhos da mulher, que agora brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural. Era como se a luz ao redor dela pulsasse, tentando conectar suas almas. Mas o que ela disse o deixou em choque. Todo o seu mundo desabava, e todos ao redor pareciam paralisados, sem saber como reagir. Um murmúrio percorreu a multidão. Pessoas sussurravam entre si, os rostos se contorcendo em confusão e incredulidade. "Não, isso não pode ser verdade!" A noiva gritou, uma mistura de pavor e raiva. "Você está mentindo! Isso é um truque!" Suas mãos tremiam enquanto ela tentava se recompor, mas a tensão na capela estava quase palpável. "Eu não sou uma mentira." A mulher insistiu, com a voz firme. "Você precisa saber a verdade, Marcos. A sua vida, tudo o que você pensou que sabia, é uma cena montada, um teatro. E a maior mentira é que seu pai, Augusto, não é quem você pensa. Ele não é seu verdadeiro pai." As palavras dela pairaram no ar como um peso insuportável. Marcos olhou para Rita, que estava a poucos passos dele, atônita, esperando uma explicação. O que estava acontecendo? Seu coração disparou, como se ele estivesse prestes a desmaiar. A capela estava completamente em silêncio, todos aguardando a próxima explosão. "Não, você está errada!" Marcos gritou, a voz embargada. "Meu pai sempre foi Augusto Silva." O caos interno era imenso. Ele nunca havia se sentido tão perdido. Olhando para a mulher, ele começou a questionar tudo. "Escute!" Ela deu um passo à frente, como se tentasse quebrar as barreiras entre eles. "A verdade está em você. A sua mãe, ela era mais do que você imagina. Ela fez um sacrifício por você. Um sacrifício que está prestes a ser revelado." Marcos sentiu seu peito apertar. O que mais havia escondido dela? E enquanto refletia, algo explodiu na entrada da capela. As portas foram arrombadas com um estrondo ensurdecedor. Era uma mulher desconhecida, vestida de preto, com um ar de autoridade que não podia ser ignorado. "Marcos, você precisa ir agora!" Ela gritou em meio ao clamor. O caos se instalou novamente.
A multidão hesitou, olhando tanto para a mulher desconhecida quanto para a figura que até então era sua mãe ou uma versão dela. A mulher encapuzada, percebendo a ameaça, se virou. Você não pode nos separar. Está na hora de acabar com suas mentiras. Precisamos expor o que está escondido na sua vida. A tensão crescia, como se cada palavra dela fosse um disparo. Então, em um movimento abrupto, a mulher desconhecida puxou um documento de sua bolsa. Você precisa ver isso, Marcos. Ela estendeu um papel, enquanto todos olhavam, sem entender a gravidade do momento. Marcos hesitou, mas a urgência no olhar dela o forçou a aceitar o papel. Ao lê-lo, o seu mundo entrou em colapso novamente. Era uma certidão de nascimento, mas não era apenas uma certidão. Era uma certidão que mencionava sua mãe, mas também um nome que ele nunca havia ouvido antes. Um homem que não era Augusto. A sala ficou em silêncio sepulcral. Marcos sentiu a cabeça girar enquanto os rostos ao seu redor se distorciam em horror. Não é possível, ele murmurou, e antes que pudesse raciocinar, o chão começou a tremer, como se toda a estrutura da capela estivesse prestes a desmoronar. Você está em perigo, Marcos. Ele vem aí. A mulher desconhecida advertiu, mas suas palavras mal golpeavam seus sentidos, que agora estavam sobrecarregados com a traição que se desenrolava. Em meio à confusão, a noiva gritou novamente. É uma armadilha. Não escute. Eles querem te manipular. Mas o olhar de Marcos estava fixo na certidão, e seu coração estava transformado em um turbilhão de emoções. E com um estrondo final, as luzes começaram a piscar, e a realidade à sua volta distorceu. Ele percebia que havia mais em jogo do que imaginara. Poderia ele confiar em quem havia sido até agora? E o que mais ele ainda não sabia? A capela estava em pé de guerra, e enquanto o chão tremia sob seus pés, uma nova fase na vida dele estava prestes a começar. E ele havia se tornado o centro de uma tempestade que ninguém poderia controlar. O que mais estaria escondido sob as sombras da história? E quem mais estava jogando seu jogo? Marcos estava paralisado, segurando a certidão que tinha o poder de destruir sua vida ou, quem sabe, recuperá-la. O ambiente estava tenso. A capela, antes um símbolo de amor, agora parecia um campo de batalha. E ali, diante de todos, a revelação girava em torno dele como um furacão. Quem sou eu de verdade? Ele murmurou, a voz trêmula. A mulher desconhecida, de pé ao seu lado, observava o caos com uma determinação feroz. Você é mais forte do que pensa, Marcos, disse a mulher encapuzada. E o que mais está prestes a descobrir pode mudar tudo. A verdade sobre seu passado não pode ficar escondida. As sirenes do lado de fora aumentavam. O som era como um aviso. O tempo estava se esgotando. As luzes piscavam, criando sombras que dançavam nas paredes da capela. A noiva, agora presa em um turbilhão de emoções, gritou desesperada. Marcos, não acredite nela. Ela só quer te manipular. Você não sabe quem ela realmente é. Mas a mulher desconhecida respondeu com firmeza. Ela não é a única com segredos, e você precisa descobrir os seus, se quiser escapar dessa armadilha. Todo mundo estava em choque, os olhares se cruzando, repletos de desconfiança e ansiedade. Marcos sentia o peso do mundo em seus ombros. Qual é o seu plano? O que você quer de mim? Gritou, a frustração transbordando. Eu só quero que você tenha a liberdade de fazer suas próprias escolhas, Marcos. Você não é apenas um Silva. Você é muito mais do que isso. Sua história não deve ser a do seu pai. Entenda que temos nos desencontrado, mas está na hora de reescrevermos nosso futuro. Com as palavras, uma sensação de esperança começou a despontar em meio ao caos. Talvez houvesse uma luz no fim do túnel. Havia algo que ele sempre desejou: ser livre. O que eu devo fazer? Ele perguntou, a voz um pouco mais baixa, mas cheia de determinação. Você precisa confrontar Augusto e descobrir o porquê que ele tem te mantido isolado de toda a verdade. É a única forma de se libertar, explicou a mulher.
E acima de tudo, você precisa decidir quem você realmente ama. O olhar de Rita se fixou em Marcos, um misto de dor e esperança. Por favor, não se deixe levar por essas mentiras. Mas a decisão não era fácil. O amor que ele sentia por Rita se chocava com a turbulência emocional da nova revelação. O ambiente ao redor dele era um estranho mosaico de sentimentos, onde cada grito, cada sussurro, parecia ecoar a pergunta que ainda pairava no ar. O que realmente importava? De repente, o som de um estrondo trouxe todos à realidade. As portas da capela foram abertas com violência. Um grupo de homens entraram, armados e decididos. Era a hora do confronto. A confusão reinava e Marcos, em meio ao turbilhão, precisava agir, e rápido. Vão embora. Isso não é o que vocês pensam. A mulher desconhecida gritou, colocando-se à frente de Marcos como um escudo. Vocês não vão levar mais nada da vida dele. Nesse momento, Marcos sentiu que não poderia mais ser um espectador. Chega! Ele decretou, a voz ressoando como um trovão. Apenas parem! Eu sou quem vou decidir meu destino. Mas havia um fio de esperança em sua voz. Ele olhou profundamente nos olhos de Rita e viu sua própria fragilidade refletida neles. E no meio desse caos, uma luz interna começou a brilhar. Assim foi decidido. A sua vida não seria mais um jogo. Ele escolheria a verdade, não importava o quão dolorosa fosse. Ele daria um passo em direção ao desconhecido. E ali, entre os ecos de uma tempestade de emoções, a decisão foi feita. A luta por liberdade, amor e identidade tomaria forma. O que mais poderia ser revelado? O que a vida de Marcos tinha reservado agora? O essencial estava apenas começando. Agora, eu preciso da sua atenção. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Vamos fazer essa comunidade crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.